do nosso exercício. Então, vamos observar o seguinte: no nosso último capítulo, nós estávamos abordando o assunto energia. Então, ao falar de energia, nós temos energia elétrica, energia química, energia térmica, energia eólica e energia mecânica. Então, de acordo com as nossas associações, o que está pedindo aqui no nosso exercício é para fazermos a associação referente a esse tipo de energia. Então, vamos lá. Vamos ver no item 1, ou seja, algarismo romano 1, diz que esse tipo de energia é transferido para uma panela que está sobre a chama de um fogão. Então, aí nós vamos observar que está se referindo à energia térmica. 2. É a energia contida ou obtido do vento. Aí nós vamos ter a energia eólica. Faz turbina de uma usina hidrelétrica girar. Nós temos a energia mecânica. É utilizada para que um computador funcione, a energia elétrica. E está armazenada nos alimentos que ingerimos. Logo, nós temos energia química. Então, você vai observar que, em algumas situações, o tipo de energia serve para originar uma outra tipo de energia, ok? Então, aí nós tivemos como resposta a nossa associação A4, B5, C1, D2 e E3. 2. Marque com X na sentença que apresenta informações incorretas. Então, vamos lá. Quando seguramos uma xícara contendo chá quente, parte do calor proveniente da bebida é transferida para a pele de nossas mãos. Então, aí nós temos uma resposta correta, item correto. Ao pedalar uma bicicleta, Joana faz a bicicleta se mover. O movimento da bicicleta é um exemplo de energia térmica. Aí nós vamos observar que está correta porque não é energia térmica, e sim energia mecânica. Então, o único item correto seria o segundo parêntese aí no caso, ok? Vamos para a questão 3. Na questão 3, diz o seguinte: cite algumas transformações de energia que ocorrem ao andar de bicicleta. Aí nós temos várias opções. Então, entre uma delas, nós vamos dizer que é parte da energia química nos alimentos que ingerimos, ou no caso, levando em consideração a garota, né? Então, parte da energia química nos alimentos ingeridos pela menina, no caso caso ela que está pedalando, né, está se transformando em energia mecânica, tá? Provocando aí os movimentos. E a energia térmica, que é o calor. Número 4. Quanto às formas de energia, julgue as sentenças abaixo como verdadeira ou falsa. Vamos lá. A energia solar é proveniente do Sol, que sendo considerada uma fonte renovável de energia. Então, aí nós temos opção verdadeira. A energia eólica é a obtida dos ventos e, atualmente, sua utilização tem sido direcionada para a geração de energia elétrica nas usinas eólicas. Também verdadeiro. A maior parte da energia gerada no Brasil provém de usinas hidrelétricas que utilizam a energia hidráulica para gerar energia elétrica. Este tipo de energia não provoca problemas. Gente, quando ele coloca não
provoca problema, já tirou totalmente o sentido da questão. Claro que vai provocar problema, tá? Então, a questão aí é falsa. O erro estaria não provoca, tá? Então, esse não aí que torna a sentença falsa. A energia geotérmica é a que atinge a superfície pela propagação do calor proveniente do interior da Terra. Verdadeiro. 3. O dinamo é um gerador de energia. Algumas bicicletas antigas tinham dinamos instalados em um dos pneus para gerar energia elétrica e acender um farol. Observe a fotografia ao lado e explique. Bem, nós vamos observar o seguinte, que os dinamos ele fica encostado no pneu da bicicleta. Quando ela está em movimento, a parte do dinamo ele encosta no pneu, gira e transforma a energia mecânica em energia elétrica, tá? Seria o nosso principal item nessa situação. 6. Complete adequadamente as sentenças abaixo com as palavras e expressões do quadro a seguir. Então, aí nós temos a palavra elétrica, geradores, usina eólica. Então, vamos lá. As usinas são geradores elétricos mecânico, pois transformam a energia mecânica dos movimentos em energia elétrica. A. Usina eólica, ela provoca alterações nas paisagens e pode ameaçar as aves se construídas em rotas de migração. As vantagens desse tipo de usina são não emitir poluente na atmosfera. Então, aí nós temos a palavra usina eólica. Dando continuidade ao nosso exercício, falando aí, ou seja, abordando o nosso assunto sobre eletroímãs, né? Na parte de eletrostática, vamos observar o nosso exercício da página 277. Várias bolinhas de isopor foram colocadas em uma garrafa plástica que foi agitada, como você observa aí na imagem, tá? Indo lá na página 277, vamos chegar lá para a gente poder fazer a correção desse nosso exercício, tá? Fechando aí a nossa unidade 277, vamos chegar na página 277 para falarmos aí dos eletroímãs. 277, passei um pouquinho, chegando lá na página 277, para nós observarmos a imagem que aparece, tá? 200, voltou de novo, só um momento. Ok, vamos ver o que vai acontecer agora aqui no nosso livro, agora sim. Então, vamos lá. Então, de acordo com você observa a imagem aí ao lado, a pergunta é: o que aconteceu com as bolinhas de isopor? Então, veja bem, essas bolinhas de isopor foram colocadas dentro de uma garrafa PET, né? E depois elas foram agitadas. Então, o que nós vamos observar aqui? As bolinhas, elas grudaram na lateral da garrafa, pois quando elas foram, digamos assim, movimentadas, elas se eletrizaram por atrito ao girar a garrafa, tá? Então, aí, por isso, elas ficaram grudadas na parede da garrafa PET. 2. As situações abaixo, como você observa aí, 1, 2, 3 e 4, veja bem, cada situação, cada imagem dessa, existe uma situação diferente. Número 1, você tem a esfera metálica neutra.
No 2, a barra carregada ou seja, carregada negativamente, né? E 3, o solo. E o 4, nós já temos as partículas positivas e negativas. Então, vamos lá. Aliás, somente positiva, né? Recebendo a energia negativa. Qual é a carga elétrica da esfera na situação 1? Então, nós vamos observar que na situação 1, essa carga, ela estava neutra, tá? Olha aí, completamente neutra, tá? Vamos ver letra B. Qual é a maneira mais simples de se eletrizar um corpo com a barra mostrada na situação 2? Então, a barra ela pode ser eletrizada por atrito, ou seja, para isso basta esfregar um pano sobre ela. Então, a partir do momento que o pano fosse esfregado sobre a mesma, então ela ia ficar totalmente eletrizada. Letra C. Marque com X no nome do processo utilizado para eletrizar a esfera nessa situação. Então, nós temos condução, indução e atrito. Então, a partir do momento que é eletrizada, então nós temos um tipo de indução. Ela é induzida a ficar eletrizada, ok? Então, vamos lá. 3. Observando a imagem, você vai completar já aqui na página 288, tá? 278, estou confundindo, 278. Então, a partir dessa imagem, você vai completar as frases a seguir. Letra A. Corpos carregados eletricamente, assim como as cargas elétricas, têm a propriedade de se atrair. A palavra que você vai completar aí seria atrair. Ou de se repelir, tá? Então, ela tem a capacidade de se atrair ou de repelir. Na situação A, as cargas elétricas sofrem repulsão. Olha aqui, você tem as cargas aí todas elas são iguais, então elas vão sofrer uma repulsão, pois possuem sinais iguais. B. Corpos carregados com cargas elétricas de sinais opostos, elas vão se atrair, como mostra na figura B. Então, na figura A, houve uma repulsão e na figura B já houve essa atração. Esse fenômeno é chamado de interação eletrostática. Tá? 4. Observe, ou no caso, relacione as colunas. Vamos ver. Letra A, a quantidade de elétrons é menor, ou no caso, é maior do que a quantidade de prótons. Então, aí nós vamos ter um corpo eletrizado negativamente. Letra B. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Aí nós temos o corpo eletricamente neutro. Então, vamos observar que a carga dele vai ser neutra aí. Letra C. A quantidade de elétrons é menor que a quantidade de prótons. Corpo eletrizado positivamente. Então, a quantidade de elétrons é menor, tá? Então, quando é menor, tem corpo eletrizado. Quando é maior, é eletrizado negativamente. Observe a imagem ao lado e vamos responder a questão, tá? Então, diz que João esfregou várias vezes um balão de esfera em seu cabelo. Em seguida, ele aproximou o balão de pedaços de papel picado que estavam inicialmente neutros. Uma experiência bem simples de nós trabalharmos. Tá? Você pode estar acompanhando aí no seu livro. O que aconteceu com o pedaço de papel? Então, nós vamos observar que os pedaços de papel, eles ficaram atraídos pelo balão, tá? Letra B.
Como você explica o fenômeno ocorrido quando o balão foi aproximado dos pedaços de papel? Então, aí nós vamos observar que quando, ao esfregar o balão nos cabelos, ele ficou eletricamente carregado, atraindo os pedaços de papel, tá? Então, quando ele não tinha sido atritado, ele não atraía, ele estava neutro, mas a partir do momento que ele foi atritado, então ele passou a, digamos assim, atrair os pedaços de papel que estavam nas suas proximidades. Essa questão 6 é uma questão, já vindo aqui para a próxima página, né? Essa questão 6 é uma questão assim, muito conhecida, né? Onde ele coloca aqui uma menina, aí no caso foi a uma feira de ciência, né? E ao tocar no gerador eletrizado com a mão, uma pessoa fica com o cabelo arrepiado como da fotografia. Então veja bem que como eu estava colocando assim, ela foi nessa feira, né? E ela colocou nesse aparelho aí, né? E aí o cabelo dela ficou totalmente arrepiado. Ele pede para você fazer uma pesquisa, por que que isto aconteceu. Aí você já pode estar trabalhando essa pesquisa. Questão 7 também vocês têm aí para interpretar, né? Questão 7, questão 8, mais a questão de interpretação, tá? Deixa eu só fazer um rápido resumo aqui. Quando diz assim, os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer apenas da nuvem para a superfície da Terra e também entre as nuvens, pois dependem do local no qual as cargas positivas serão induzidas, já que são prótons que se movem, tá? Então, aí nós vamos observar que no caso, os relâmpagos, eles são cargas elétricas que podem ocorrer na nuvem para a superfície terrestre e da Terra para as nuvens. E também entre as nuvens, pois depende do local no qual essas cargas negativas são induzidas, já que são os elétrons que se movem, tá? Então, aí no caso, nós vamos observar a questão 8, você pode estar analisando, né, para aquele bate-papo com os colegas. Lá na página 280, encerrando aí o nosso módulo, diz assim, uma das principais formas de energia que utilizamos em nosso cotidiano é a energia elétrica, que pode ser obtida da energia solar, da energia eólica, da energia hidráulica, da energia de biomassa e também das energias dos oceanos. Mais embaixo, ainda na página 280. Deixa eu ver aqui o nosso livro. Diz assim, na página 280. Nos aparelhos elétricos que utilizamos a energia elétrica é transformada em outro tipo de energia, dependendo do aparelho. Então, no ventilador, a energia elétrica é transformada em energia mecânica, no caso, no movimento das pá. Na lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa e também energia térmica, porque quando você, no caso, percebe que a lâmpada foi ligada com bastante horas, se você tocar na lâmpada, aí você vai perceber que ela tem uma temperatura bem elevada, às vezes você não consegue segurar. No aquecedor elétrico, a energia elétrica é transformada em energia térmica. Lá mais abaixo, mais acima, na outra página, página 281, está dizendo assim, os corpos podem ficar eletrizados quando recebem ou quando perdem elétrons, tá? Então, se eles perderem ou ganharem elétrons, eles vão ficar eletrizados.
Corpos com cargas elétricas de mesmo sinal, eles se repelem. Com cargas elétricas de sinais opostos, eles se atraem. Lembra daquelas situações, os opostos sempre se atraem, né? Continuando, vamos ver, os principais processos de eletrização são, vamos ver aí, por atrito, no caso a pessoa penteando o cabelo é o atrito, a menina aí segurando nesse eletrizador, né, nós temos aí eletrização por contato, e depois nós temos a eletrização por indução. Gente, então assim a gente encerra esse nosso módulo. Ainda temos o exercício da página 283, 284, 285 até a 286 para nós fazermos a correção, tá? Por hoje, a gente para por aqui e damos continuidade na próxima aula.